Olá, meu povo, está no ar mais um E Pode, o podcast da SMAP. Esse é o primeiro episódio do mês de agosto, então nós não poderíamos trazer outra temática para a nossa mesa colorida, senão o Agosto Lilás, né, que remete ao combate à violência contra a mulher. E também é um aniversário da Lei Maria da Penha. Para conversar sobre esse assunto, aqui com a gente, ninguém menos que Dr. Francisco Tojal e doutora Ana Mota, ambos juízes de varas de combate à violência contra a mulher e violência doméstica também, né? Ele do Cabo, de Santo Agostinho, e ela daqui da capital, do Recife. Aos dois, muitíssimo obrigado por terem aceitado o nosso convite. Sejam muito bem-vindos ao iPod. Obrigada, Mônica. É sempre um prazer estar junto com você e com meu querido colega Tojal. Obrigado, Mônica. Agradeço, honrado aqui pela iniciativa da escola e de estarmos falando de um tema tão importante para a nossa reflexão, não apenas enquanto instituição judiciária, mas enquanto humanidade, né? Precisamos olhar muito para essa temática que é tão cara e especial. Agradeço também a presença da minha querida amiga Ana, né? Que juntos caminhamos aí muito falando sobre isso. E a gente fica muito, muito feliz de ter gente, né? Gente como vocês compondo o judiciário pernambucano. Meus queridos amigos, são 17 anos, não é isso, de vigência da Lei Maria da Penha. Um grande marco, né? Sim, um grande marco para o Brasil, para as mulheres brasileiras, mas também com propostas que ainda estão muito aquém daquilo que a lei pretende alcançar, né? A Lei Maria da Penha, ela vem dar uma mudança no tratamento desse fenômeno que atinge tantas mulheres, em especial aqui no Brasil, mas que ainda é uma luta, é um desafio, um dia a dia de implementar todas as propostas da Lei Maria da Penha. A impressão que eu tenho é que a gente caminhou muito, mas que a gente ainda tem muita coisa para fazer. Principalmente na questão de investimento de políticas públicas, de educação em direitos humanos, para que as pessoas se conscientizem que essa luta não é uma guerra de mulheres contra homens. É uma luta pela paz dentro de casa. Tudo que a gente quer é que a casa seja um lugar seguro, porque hoje, infelizmente, ela é um dos lugares mais inseguros para as mulheres. E o senhor falou em educação, né? E quanto é importante a gente conseguir trazer essa temática cada vez mais cedo para a realidade das meninas e dos meninos, né? Claro, porque a educação é a base de tudo, né, aquilo que funda as relações que vão sendo construídas ao longo das trajetórias de vida de cada pessoa, né? E o fenômeno da violência, ele está presente na vida das mulheres desde que elas nascem até que elas morrem, né? E o envolvimento de toda a sociedade, de homens, de mulheres, é importante, porque é uma luta, é um desafio que envolve todos da sociedade, porque, afinal de contas, mais da metade da sociedade são mulheres, e aqueles que não são mulheres convivem com mulheres e são impactados também, né, pelas violências que as mulheres passam. Perfeito. Tem 8 anos que eu atuo na Vara de Violência Doméstica do Cabo, agora em agosto, a propósito. E assim, sabe, eu quero compartilhar que de lá para cá muita coisa mudou. Eu não sou mais o mesmo. Estar lidando com essa temática todos os dias fez com que eu enxergasse a realidade de uma forma diferente. Olhar o mundo com lentes de gênero, observar o quanto os estereótipos, os preconceitos existem na nossa sociedade, faz com que mude todo o seu olhar e os seus atos e atitudes, não apenas enquanto juiz, mas enquanto ser humano. Eu não sei se a Ana também sente isso. Claro, mesmo a gente sendo, vamos dizer, sendo mulher, né? A gente é forjado durante a nossa vida numa sociedade que é muito machista, sexista, misógina, e a gente vai introjetando ao longo do nosso caminho, né, como o Tojal disse, preconceitos, estereótipos, que isso vão afetar na nossa relação enquanto pessoa e enquanto profissional. Né? E ter essa percepção que esses marcos que são colocados na nossa vida, eles trazem
malefícios às pessoas que estão do nosso lado é muito importante. E trabalhar na Nova Vara de Violência Doméstica te abre os olhos para ver uma realidade que, às vezes, você não consegue enxergar. Né? Porque, como a gente fala, né, quando a gente está junto dando aula, né, existem nuvens no céu que muitas vezes empatam a gente de ver realmente a realidade que é a beleza do universo. Né? Então, a gente é tão tomado pelo senso comum, é tão tomado por mitos, né? por conceitos que são solidificados ao longo do tempo, que faz com que a gente não consiga olhar, né, o outro, a outra, na forma como ela se apresenta. Então, a gente, na violência doméstica, a gente faz esse exercício diário, diuturno, para abrir os olhos, colocar várias lentes diferentes, para a gente poder ver a realidade. Sobretudo porque, se não tiver essa sensibilidade e esse cuidado, penso eu que corre-se o risco de vocês, né, se acostumarem, né? Você acaba se acostumando com aquele tipo de situação e acaba não tendo, como eu vou dizer, a sensibilidade ou o cuidado ou o olhar, né, de tratar caso a caso. É preciso dizer que o machismo, o sexismo, a homotransfobia, todas as formas de preconceito são vírus que estão na nossa sociedade. É como a Covid. A gente sabe que existe, Tá ali, né? que está ali, mas que a gente precisa desenvolver alternativas para tentar ficar imune a esse vírus e para tentar barrar a expansão desse vírus. Então, por conta disso, o Judiciário, o Conselho Nacional de Justiça, tem desenvolvido uma série de ações, sobretudo voltada para a capacitação de profissionais que atuam no sistema de justiça, para que a gente seja realmente... eu costumo dizer que o CNJ é como se fosse uma central de imunização dentro do Judiciário, porque o CNJ acaba trazendo políticas que são essenciais para que o Judiciário reconheça a existência desses vírus, desses preconceitos e combata esses preconceitos com a educação. A maior arma contra a violência contra a mulher e qualquer outro tipo de violência é a educação. E eu percebo, a gente tem que ficar sempre atento a isso, né? A gente fala muito em violência. E não é só a violência física, né? Existe a violência emocional, né? Existe os insultos, né? E o impacto que isso tem no dia a dia da mulher e de quem convive com ela é absurdo. E, mais uma vez, a gente passa por educação, né? Por informação, né? Por preparar as meninas e meninos para um futuro, né? Para serem cidadãos, né? Mais leves, né? Mais cuidadosos, seres que cuidam do outro, né? É tão importante, Mônica, você chamar a atenção disso, porque muitas vezes a percepção que nós temos que violência é só aquela violência física que consiga demonstrar que a pessoa foi atingida. Porque existem, inclusive, violências físicas que não são exteriorizadas. Eu sempre gosto de falar, quando eu falo com as minhas mulheres, aquela coisa toda, que muitas vezes as pessoas acham que violência física é dar um soco, é dar um murro, mas existem outros vilipêndios ao corpo que são violências, tipo puxar cabelo, dar beliscão, Empurrões. empurrar. É uma frase muito comum que a gente escuta. Ele só me empurrou. Foi só um empurrão, Foi só né? um empurrão. Não foi só um empurrão, né? Isso é violência física. Como a Lei Maria da Penha, ela diz, ela considera como violência, né, dentre outras, é isso que diz o artigo, a violência física, a violência moral, a violência psicológica, a violência sexual e a violência patrimonial, né? E nos últimos tempos a gente tem se debruçado muito sobre essa violência patrimonial que atinge por demais as mulheres, né? O vilipêndio da administração dos seus bens, a subtração de direitos a seu dinheiro, aos seus objetos, aos seus projetos, que não é visível, mas isso que vai corroendo também essa autoestima dessa mulher e que traz malefícios, inclusive para toda a família, né? Principalmente para os filhos, que geralmente ficam com as mulheres nessa nossa sociedade, né? Então, perceber esses tipos de violência é muito importante também.
né? E tem uma professora que diz o seguinte, que na realidade violência é toda e qualquer violação ao direito de uma pessoa, né? Então, Seja ela de que natureza for, for né? qualquer violação. É engraçado que o patriarcado institui uma ideia que precisa ser extinta de que homens devem usufruir de mulheres. E quando suas expectativas são frustradas, esses homens, em tese, teriam o direito de punir essas mulheres. Funciona dessa forma. Vou citar um exemplo. E pode ir um exemplo? Claro, pode. Um dos casos mais emblemáticos que eu já vivi nesses anos à frente da vara de violência doméstica foi uma situação em que uma moça tinha sido agredida pelo seu ex-companheiro e depois, como se não bastassem as agressões físicas, né, foram agressões físicas, ele fez com que ela fosse para o quintal cavar uma cova que supostamente seria para ela. E ela acabou desmaiando e ele ainda deu choques, sequências de choques elétricos. E aí eu fui interrogar essa pessoa. No interrogatório, essa pessoa confessou a prática do crime e disse o seguinte: olha, doutor, eu fiz isso, mas eu fiz isso, sabe por quê? Porque já era o 3º dia consecutivo que eu estava comendo macarrão com salsicha e eu queria comer cuscuz com ovo. Desse dia para cá, Mônica, Ana, eu percebi que eu tinha uma missão e que eu precisava sair falando para além das fronteiras ali da minha atuação do judiciário restrita aos processos, mas trazendo essa conscientização em direitos humanos, porque isso dói muito. É preciso perceber que mulher nenhuma é objeto de satisfação de desejo de ninguém. É como se na hierarquia social a mulher fosse menos humana do que os homens, e a gente precisa acabar com isso. E a gente ouvir um relato desse em 2023 é um negócio assustador, né? Mônica, se você ouvisse os relatos que nós presenciamos todos os dias, a gente fica... a gente até começa assim, meu Deus do céu, parece que a gente pensa que já viu tudo, mas a gente não viu nada. E é interessante notar que muitas vezes o senso comum nos leva a crer que esse tipo de conduta, de comportamento, só acontece com um determinado nicho da sociedade. Né? Mas como o pessoal diz, só que não. Né? A violência ela acontece em todo o estrato social, independentemente de raça, de classe, de nível de letramento, de lugar onde mora. A gente fala que a violência contra a mulher é uma violência muito democrática, porque acontece em todos os lugares. Porém, existe uma diferença muito grande, é que essa violência ela vai impactar cada mulher de forma diferente, a depender do lugar que essa mulher se situa na sociedade. A gente sabe que cada mulher apresenta uma condição diferente da outra. E a depender dessas condições, ela vai sofrer mais ou vai sofrer menos, ela vai ter condições de sair dessa violência ou não, né? Que é diferente de uma mulher branca, de classe média, diferente de uma mulher negra, periférica, de uma mulher que não tem deficiência, com uma mulher que tem deficiência, né? Uma mulher jovem, uma mulher idosa, né? Todas essas condições inerentes à vida de cada uma vai influenciar, né, no tipo de violência que ela vai sofrer, né, na gravidade, na intensidade e também nas possibilidades da saída dessa violência. Né? Vocês acreditam que as mulheres estão conseguindo se encontrar mais e buscar mais ajuda? Ou a violência cresceu? Eu acredito o seguinte. Acredito que hoje a gente vive uma era das redes sociais, da comunicação. Com certeza as pessoas estão mais conscientes. Como Ana falou, a violência não é apenas a agressão física, ela pode ser psicológica, ela pode ser moral, ela pode ser sexual. Aqui abra um parêntese. Sexo sem consentimento dentro do casamento é estupro. E é preciso falar sobre isso. E estupro é crime. Então,
as pessoas estão mais conscientes. Isso com certeza faz com que elas acessem mais a justiça. Acredito que o Estado também está demonstrando uma preocupação maior, inclusive nós no Judiciário, a política judiciária, inclusive do Tribunal de Justiça de Pernambuco, é de inclusão dessa pauta, é de exaltar essa pauta, de fazer ações que promovam a educação em direitos humanos. Mas eu também acho que existe uma questão demográfica também. As mulheres estão crescendo em números absolutos mais do que o homem, a população feminina. Ela então, é maior. É maior. Então, eu acredito que são múltiplos os fatores. Não tem como a gente dizer que é uma coisa ou outra. Se elas estão denunciando mais ou se a violência está aumentando. Eu acredito que é um conjunto de fatores. Eu acredito também, né, das leituras que a gente faz, dos diálogos, que também a emancipação feminina, ela abriu talvez um lugar para ela ser mais alvo da violência. Incomodar mais, né? Incomodar mais. No seguinte sentido, se a gente pensa há 30 anos atrás, por exemplo, Verdade. quais seriam as mulheres que teriam coragem de dizer um não, de dizer, eu não te quero mais, eu vou embora. Ou então Ou eu não quero sexo ou hoje, não né? quero sexo hoje, ou não vou cozinhar para você. Né? Hoje as mulheres, elas são muito mais livres de dizer, eu não quero mais você. Né? Fato. E isso incomoda a masculinidade do jeito que ela é construída hoje. Né? Isso viola os princípios da virilidade masculina. Né? E a forma, como o Tojal disse, e a forma de manifestação do masculino diante da frustração é restabelecer esse estado anterior através da violência. Eu acho que também essa liberação feminina, essa emancipação feminina, essa consciência do não, também propicia essa reação negativa em cima dela. Né? Isso aí Faz é mais muito ou menos... sentido. Eu não tinha parado para pensar ainda. Eu acho que sim, porque as pessoas não diziam não. Né? No dia a dia, nas varas, vocês consideram que as medidas protetivas, elas são de fato eficazes? Ou há casos e casos? Eu acho que é unanimidade, né? Que as medidas protetivas são muito eficazes. Eu acho que é um percentual mínimo que alguma coisa no meio do caminho não dá certo, né? Mas pesquisas numéricas têm comprovado, né, Tojal, que a mulher que tem medida protetiva, ela não é morta, por exemplo. As medidas protetivas salvam vidas, porque o feminicídio é uma tragédia anunciada. É um crime evitável. Então, dentro da escala de risco, é engraçado porque a violência ela começa de forma sutil. Começa com querendo as senhas das redes sociais, depois quer controlar a forma como você se veste, as pessoas com quem você sai. E a violência, ela vai sofrendo um fenômeno que a gente chama de progressão criminosa. Nessa progressão criminosa, o ápice é o feminicídio, que é a morte da mulher, o homicídio da mulher, simplesmente pelo fato de ser mulher. Nesse contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, é preciso interromper esse ciclo, interromper a progressão criminosa. E essa interrupção é feita através das medidas protetivas de urgência. E nós poderemos fixar, depender da necessidade individual, e aqui eu vou até falar olhando para você, que caso esteja sofrendo violência, busque o judiciário, busque ajuda, peça medidas protetivas de urgência, porque as medidas podem salvar vidas. Nós podemos deferir o afastamento do lar do suposto autor de violência, podemos impedir que ele entre em contato com você, colocar a tornozeleira eletrônica e até decretar uma prisão se necessário. Uhum. E a medida protetiva é bem importante, como ela mesma diz, ela vem para proteger, ela vem para evitar que novas violências sejam praticadas. E no dia a dia a gente percebe que a medida protetiva ela serve inclusive de limite. A uma pessoa serve de mecanismo de alerta, de alerta àquela pessoa e de dizer, olha, o Estado está do meu lado. Entendeu? Uhum. E realmente existe como a gente fala, existe uma simbologia nesse limite que é muito importante,
né? Tanto para aquela pessoa que pense em novamente violentar, quanto também para aquela pessoa que está sob aquela proteção. O efeito Né? pedagógico. O efeito, existe o efeito pedagógico. A gente vai e volta e fala, e a gente volta para a educação, para né? a educação, né? Infelizmente, a gente ainda precisa usar desses mecanismos, né, para dizer, olhe, essa conduta sua viola um direito, essa conduta sua é tida na nossa sociedade como um crime. Né? É tanto que os estudiosos da Lei Maria da Penha dizem o seguinte, que a Lei Maria da Penha, na realidade, é uma lei transitória. Por quê? Porque ela tem que existir, ela deve existir, enquanto houver desigualdade. Né? No momento que a sociedade ela foi igualitária, você não precisa mais dessa lei, né, de proteger um em detrimento do outro. Eu fiquei aqui pensando como eu queria viver para ver isso. Difícil, é difícil. Mas vocês estão colocando um tijolinho nessa história, cada um de vocês, né? O senhor está falando aí sobre interromper, né, essa agressão progressiva, até chegar no feminicídio, e foi uma decisão recente, né, do STF, e de invalidar a tese de legítima defesa da honra, né, que eu acho que tem junta essas duas coisas que a gente estava falando, né, do homem achar que a mulher é propriedade dele, né? Então, assim, quantos casos, né, foram, como é que eu vou dizer? Tiveram um resultado, né, com base em estrondoso. legítima defesa da honra. Gente... É que existe o seguinte, dentro do direito existe um princípio macro que se chama o princípio do contraditório e da ampla defesa. E dentro de um júri, que é para onde vão os casos de feminicídio, existe um outro princípio que chama o princípio da plenitude da defesa. Então, muitas teses defensivas dos defensores e defensoras, advogados e advogadas dessas pessoas, era no sentido de sustentar a legítima defesa da honra, querendo dizer que, em outras palavras, um suposto colocar, agora não me vem outra palavra, minha gente, desculpe, mas colocar Gaia no marido, eu esqueci o nome. Mesmo. Mas é só isso. Essa que a gente vai entender. Pronto, colocar Gaia no marido seria uma justificativa para matar essa mulher. E isso foi levantado durante muitos anos dentro do plenário do júri com essa justificativa de que tinha que haver a plenitude da defesa. Só que agora, felizmente, usando inclusive o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, que é uma iniciativa do Conselho Nacional de Justiça, o STF invalidou essa possibilidade de levantar essa tese dentro do tribunal do júri. Então, não é um direito amplo. Eu não posso chegar em uma audiência e esculhambar a mulher e falar da vida da mulher. Isso não pode ser admitido, porque existe um reforço dos estereótipos sociais de culpabilizar a mulher. E a gente não pode trazer isso jamais para dentro do judiciário. O judiciário tem que ser, acima de tudo, um lugar inclusivo e de respeito. A gente precisa distribuir dignidade e não produzir mais desigualdade. E é tão interessante essa questão da honra, né? Porque as antropólogas, as sociólogas, elas, quando estudam esse fenômeno, né, ela traz uma justificativa bem interessante com relação a isso, porque ela diz o seguinte, que o contrato entre homens e mulheres, o contrato do casamento, né, que se chama até o contrato sexual, ele diz o seguinte, ele impõe funções, né, e papéis para o homem e uma mulher dentro de uma relação, né? O homem é aquele que é provedor, aquele que tem obrigação de honrar a casa com a provisão, e a partir do patriarcado que tem no controle do corpo e da sexualidade das mulheres o seu fundamento, a mulher em contrapartida honra a casa, certo? Sendo exclusiva daquele homem. Então, a honra do homem numa relação é baseada na conduta sexual da sua parceira. E essa honra não é somente entre o casal, é entre o grupo social a que
eles pertencem. Aquele homem que não consegue controlar as suas mulheres, tanto a sua parceira quanto as suas filhas, né? As suas irmãs, a sua mãe, ele quebra o pacto da masculinidade. A gente estava falando disso agora e me veio à mente até um jargão que era engraçado numa novela, que acho que era José Wilker, que falava, fulana, hoje eu vou lhe usar. Né? A gente vai se lavar, que hoje eu vou lhe usar. A gente, né? A gente até usava esse jargão como brincadeira, né? Mas olha quanta informação tem nisso, né? Ele é objeto de uso e gozo masculino, né? É tanto que a mulher não poderia dizer não, né? E é isso que move, inclusive, toda a violência sexual, assédio sexual, a importunação sexual, o estupro, né? Que é uma violência sexual. Por quê? Porque os corpos femininos são lidos como posse, propriedade, como né? propriedade, né? Que eles podem violar do jeito que querem. Vocês viram, passou essa semana, aquela moça que foi deixada era o que eu ia lembrar na agora rua, sozinha, porque estava bêbada no Uber, o outro veio, pegou ela e estupra ela, entendeu? Uma sucessão de homens que abandonam essa mulher e que a violentam sistematicamente. Por quê? Porque aquele corpo não vale nada. Aquele corpo é da sociedade, porque é um corpo feminino. E naquela situação, né, desse caso específico, eu acho que todo mundo viu, né, algumas das imagens das câmeras de segurança da rua, né, e é incrível, ele simplesmente passa, coloca ela no ombro, como se ela fosse uma mercadoria, e leva. Gente, eu chego a ficar taquicárdica. E nenhum homem nesse processo pensa em cuidar dessa mulher para ela não ser usada por outro homem. E enquanto homem, eu preciso aqui dizer que nada justifica a violência. Que a pessoa está bêbada não é um sim. Isso não significa dizer que ela está Não é um ali. sinal verde, Não né? é um sinal verde. Pelo contrário, ela não pode dizer nem sim nem não. Muito pelo contrário. Violentar alguém sexualmente em um estado desse é algo ainda mais de maior terrível, gravidade, com uma pena maior. Então, é preciso dizer que as pessoas precisam manifestar a sua vontade. As pessoas são livres para amarem quem quiserem, para se relacionarem com quem quiserem. Mas é preciso respeitar a vontade. Eu costumo dizer, Mônica e Ana, nas audiências o seguinte: para começar um relacionamento, 2 pessoas precisam querer. Agora, se uma delas deixa de querer aquele relacionamento, tchau e bênção. A gente precisa respeitar essa vontade, esse rompimento do ciclo e tentar virar essa página. É aceita que dói menos, né? Aceita que dói menos. Bem isso mesmo. A gente vem falando muito de como é que o judiciário vem tratando isso, vem lidando com isso, se preparando para esse tipo de temática, né? E eu sei que existem agora as audiências de acolhimento, né? É uma iniciativa, né, de algumas varas, e eu sei que elas acontecem nas varas dos senhores. Qual a real importância dessa audiência de acolhimento? A minha impressão. Muitas mulheres deixam, né, claro, de denunciar por vergonha, né, por medo de se sentirem menos, por medo de voltarem a ser agredidas. Enfim, o que é que vocês mais presenciam nessas audiências de acolhimento e o que é que traz de maior importância para o processo? Eu quero registrar que, na verdade, não existe hoje na Lei Maria da Penha, e isso é até uma certa dificuldade, uma rotina de procedimento para lidar com esses casos. Então, acaba que em alguns lugares as pessoas atuam de forma diferente. Lá no Cabo, nós instituímos um programa, que é o Programa Audiência de Acolhimento, desde dezembro de 2015. E nesse programa, todas as mulheres que requerem medidas protetivas de urgência são convidadas para irem na vara, para serem ouvidas, acolhidas pela nossa equipe psicossocial. Então, a gente chama de audiência, mas não é um momento com o juiz, a juíza. É um momento com a equipe psicossocial, que são pessoas preparadas,
para entender esse fenômeno, que é um fenômeno multidimensional. E aqui eu já ressalto a importância da gente ter essas equipes nas varas de violência doméstica. E a partir desse atendimento, o que é que a equipe vai fazer? Vai identificar as vulnerabilidades individuais daquela pessoa. Porque, como a Ana falou, cada mulher é uma mulher. É diferente ver a vulnerabilidade de uma mulher indígena, de uma mulher trans, de uma mulher periférica, de uma mulher de uma classe social mais privilegiada. E o judiciário precisa estar atento para essas necessidades. São muitas nuances, né? Muitas nuances. Eu até digo também, sabe, Mônica, que a justiça não pode ser mais cega. A justiça tem que tirar essas vendas, tem que olhar quem são essas pessoas, identificar as necessidades dessas pessoas, acolher essas pessoas, porque uma das nossas principais funções é sermos aliados e aliadas na cura de dores humanas. Afinal, por trás daqueles processos existe dor, existe esperança de dias melhores, existe expectativa. Em alguma medida, nós do judiciário precisamos tentar dar uma prestação jurisdicional melhor para essas pessoas. É importante também nessas audiências de acolhimento, né, que cada realidade de cada comarca é feita de uma forma diferente, é que, de qualquer sorte, é a primeira oportunidade de aproximação dessas mulheres com o judiciário, né? Muitas vezes essas mulheres, a porta de entrada geralmente é a delegacia, né? E da delegacia para o judiciário, as audiências de acolhimento são esse primeiro contato, né? E uma questão muito importante nessas audiências de acolhimento, principalmente dentro, eu falo da minha experiência, é oportunidade de informar essas mulheres. Educação, de novo. Né? Educação de novo. E informar quais são os passos que elas vão ter que traçar dali para frente. E colocar sempre para elas que elas são protagonistas do destino delas também. Nós estamos aqui para dar o suporte, mas elas são protagonistas, né? E também, como o já disse, a gente identifica as vulnerabilidades e as nossas equipes fazem encaminhamentos. Às vezes a pessoa está com a necessidade da assistência social, da saúde, ou até às vezes da saúde mental, né? Então, essa audiência de acolhimento ela é muito importante, né? Para trazer essa mulher para a gente e a gente também se mostrar para ela. É o momento do judiciário informar, comunicar qual é o serviço que ele vai prestar. Ou, E às dizer, vezes, nós estamos aqui Daqui com você. com você. É. às Entendeu? vezes, por exemplo, mudou de endereço porque Exato. ficou com medo de continuar naquela localidade. Aí os filhos vão junto, aí já está no meio do ano letivo, não tem vaga na escola. Então, aí a gente oficia para pedir que A gente faça... articula com a Secretaria de Educação, né? Resumindo, a gente não trabalha sozinho. A atuação em rede é essencial para a gente enfrentar um fenômeno tão complexo, tão denso, tão real e tão multidimensional. Tenso também, né? Então, o Judiciário conta com a parceria, né, de vários organismos, vários órgãos das políticas públicas, né, tanto do Executivo quanto do Ministério Público, da Defensoria Pública, os órgãos de segurança da Polícia Militar, da Polícia Civil, né, As secretarias as da mulher. secretarias das mulheres, os centros de referência, né, o pessoal da saúde também. A OAB tem até OAB, uma comissão da mulher Exato. que A promove Defensoria Pública com o esclarecimentos. Núcleo de Defesa das Mulheres, o Ministério Público também, né? Inclusive, recentemente, né, foi aprovada no município do Recife a lei do protocolo Violeta, né? Eu achei aquilo sensacional, sensacional. Para quem não acompanhou, o protocolo Violeta, ele é baseado numa lei espanhola, né? Que é no calling, que foi inclusive a ferramenta que proporcionou a prisão do jogador Daniel Alves, né? Naquele caso de estupro que ele foi acusado dentro de uma boate. Né? E como assim? Por que isso? Esse protocolo Violeta, ele capacita, né, bares, restaurantes, parques, enfim, para que essas pessoas, né, os funcionários, inclusive, estejam aptos, né, a identificar casos de importunação sexual, né, de incômodos
inclusive violência, né? E ajudar essas mulheres, encaminhá-las, chamar a polícia, seja lá o que for, né? Nessa rede de proteção. E hoje isso é lei. E é importante, Mônica, quando você traz isso, é identificar e demonstrar que o enfrentamento à violência contra a mulher não é uma obrigação do sistema de justiça, do judiciário, da delegacia somente. Somente. É de toda a sociedade. Né? A sociedade ela tem que estar imbuída e tem que estar junta para enfrentar esse fenômeno, que é um fenômeno que marca, né, a contemporaneidade. E é só a gente ver quais são as maiores notícias que saem na televisão todo dia. Né? Então, a própria Lei Maria da Penha, né, quando ela traz todo o programa de enfrentamento, ela conclama toda a sociedade civil a também junto, né, com o setor público, o setor também de ONGs, aquilo tudo, batalhar e trabalhar para o enfrentamento da violência contra a mulher. E quando você fala isso, Ana, do compromisso de todos e todas nós, eu fico pensando que, inclusive nós, você eu conheço e sei que você também age dessa forma, inclusive nós nos outros status e papéis que desempenhamos na sociedade, porque somos muito além da toga, felizmente, né? E precisamos ser combativos. Então, inclusive para os homens, nós homens, temos uma obrigação muito real dentro desse contexto. Precisamos mostrar que nós não somos mais, cansamos de ser opressores em potencial. Nós queremos ser excelentes companheiros, queremos ser pais dedicados, queremos ocupar outros lugares na sociedade, respeitar a dignidade das nossas companheiras, das mulheres das nossas vidas. Então, nós homens precisamos desencorajar outros homens. Então, você que está nos ouvindo, na conversa do futebol, na sua roda de amigos do clube de bolinha, você não pode silenciar diante de um contexto de violência. Você precisa falar. Porque se você silenciar, você de alguma maneira estará compactuando com tudo isso que a gente está falando aqui. E volta para o lugar do vilão, né? Sim. As piadas, né, sexistas que a gente vê aí, né, que a gente sabe que todas essas manifestações do nosso dia a dia, elas estão calcadas também e elas simbolizam muito violência, né? Essa comunicação que deprecia as mulheres, isso daí é uma violência também. E você ser cúmplice disso daí, você está corroborando. Só em ser omisso você já é cúmplice, Exato. né? Eu posso contar um exemplo de uma situação que eu vivenciei, para mostrar para vocês como foi que eu me saí. Anotem aí, hein? Fui fazer um curso. E aí, estava todo mundo no hotel, hospedado nesse curso, e no intervalo, eu subi juntamente com outras pessoas, outros 2 homens, no mesmo elevador. Cada um ia ficar no seu andar, né? Eu não os conhecia. Mas estavam no mesmo curso que eu. E aí um deles fez um comentário super maldoso sobre as características físicas de uma das facilitadoras, né? Que inclusive era uma mulher negra. E existe o estereótipo da mulher negra, né, que é muito reforçado na sociedade, de que a mulher negra é aquela pessoa que está na base da sociedade, que não tem os mesmos privilégios, né, que a mulher branca. E a cor do pecado. A cor do pecado. Exatamente. E aí ele fez esse comentário, né? E eu disse, meu Deus, o que é que eu faço agora? Eu pensei rápido, né? Aí o outro sorriu. Éramos 3 no elevador. Um fez o comentário maldoso, o outro sorriu. E eu cheguei para ele e disse bem assim, qual foi a graça mesmo que eu não consegui entender? Você pode me explicar? Ele ficou sem graça. Constrangido. Entendeu. De certa forma eu não me omiti. E foi a forma que eu encontrei de me sair naquela circunstância. Porque realmente as rodas de conversas masculinas sempre giram em torno disso. Até a professora Valesca Zanello tem até um artigo falando sobre os grupos de WhatsApp de homens masculinos. Eu confesso que eu saí de vários, porque eu não tolerava certos tipos de comentários, entende? Então, às vezes, você só tá ali e dá aquele joinha naquela foto ou naquele meme, isso também é uma forma de legitimar a violência. E também nós mulheres, também, no dia a dia, também nos deparamos
inclusive conosco mesmo. Além de Reproduzem. aceitar, a Além de gente ainda aceitar, reproduz, E a né? gente reproduz, porque a gente é educada nesse sistema, né? E está atento a isso, alerta, até com comentários que as mulheres elas são educadas a uma competição, né? Entre elas, muito, vamos dizer, nada saudável, né? De eliminar a autoestima da outra, né? Por isso essa busca pela sororidade, né? Exato. Então é muito importante a gente também ficar alerta, porque dentro também das rodas femininas acontecem comentários machistas, né, que inviabilizam a emancipação de todas as mulheres, né? Aquela coisinha, aquela dali é muito mal amada, né? Aquilo dali é assim porque não tem homem. É falta de homem, É é falta tão de comum homem. ouvir isso, né? Né? Ah, ela tá muito nervosinha assim porque ela tá na TPM. Faz tempo que não namora. Faz tempo que não namora, entendeu? Então, são brincadeiras, até são xistes, que, na realidade, eles Reforçam, né? reforçam esse machismo. E que também acontece no grupo de mulheres, Sim. né? Porque todos nós, como o Tojal sabe, todos nós somos machistas, somos racistas, né? Porque nós nos educamos assim. Racistas, Então, machistas e homotransfóbicos em desconstrução. O tempo todo, a gente tem que estar se policiando, né? E se sentir consciente disso é o primeiro passo. Eu sou assim, mas eu não quero ser assim e eu vou trabalhar para não ser assim. E trabalhar o meu entorno também, e né? meu entorno também, isso é importante, né? A gente estava falando, durante todo o programa, a gente fala, volta para o tema educação de novo, Sim. né? Existem até algumas outras iniciativas, né, em outras varas de combate à violência contra a mulher, projetos que buscam, inclusive, trabalhar os agressores também, né? Porque muitos desses homens voltam para o convívio familiar com aquela mesma mulher, ou com a próxima que virá, né? Não trabalhar esse homem aí também é deixar que ele agrida a próxima, né? Como é que vocês veem isso? Eu confesso que isso é uma angústia, porque tudo que a gente não quer é que as violências sejam reproduzidas nos mesmos núcleos familiares ou em outros núcleos familiares novos que venham a se constituir depois daquele fato. E o judiciário tem se preocupado com isso. Nós temos algumas iniciativas de grupos reflexivos com homens autores de violência. Inclusive, algumas varas, como de Jaboatão e Igaraçu, que eu sei aqui no nosso estado, estão focadas nisso. Eu, inclusive, sabe, Mônica, falo o seguinte, que eu não conseguiria ser juiz se eu não acreditasse que as pessoas poderiam mudar. Então, por mais estrondoso, horroroso, por mais repugnante que muitas situações nos causem, a gente precisa acreditar que aquela pessoa pode ser diferente, pode fazer diferente. A gente precisa dar, inclusive, a chance dessa pessoa tirar o véu da ignorância e conseguir enxergar a realidade. Como Ana citou, uma metáfora que a gente usa na nossa aula de protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, é como se a gente estivesse no céu, vendo um céu super cheio de poluições que não dá para ver as estrelas. E quando você veste essas lentes para ver o mundo de uma forma diferente, quando você coloca a educação, você consegue enxergar para além dessas nuvens carregadas que nos impedem de enxergar a realidade. Então, muitas vezes, é uma questão de oportunidade até para que esses homens, autores de violência, revisitem as suas posturas e não reproduzam mais esses atos. Depois, porque esses homens eles estão em contato também com outros homens, né? Eles servem também de catalisadores de uma cultura diferente, né? No mínimo, trazer uma reflexão. Né? Então ele tem esse efeito multiplicador também, né? Não é só aquele homem que está sendo atendido, mas todos os homens, possivelmente, que se relacionam com esses homens, né? É uma cadeia grande, né? Que a gente tem que trabalhar. Muita coisa. E aí, eu acabo sendo remetida o trabalho de educação de novo, que vocês dois têm desempenhado aqui, né?
dentro do tribunal, aqui dentro da SMAP, esse curso que vocês ministram, tanto para magistrados quanto para servidores, né? Como é que é a dinâmica desse curso? Onde é que a gente quer chegar? Como é que é a receptividade, né? Tanto das duas categorias, né? Magistrados e servidores, porque é indiscutível a necessidade, a urgência, né? De falar sobre isso. De informar sobre isso, de alertar, né? Como é que esses casos chegam, né, dentro do judiciário. O Poder Judiciário de Pernambuco ele tem se preocupado muito com essa temática, né? Na esteira, inclusive, da política pública iniciada pelo próprio Supremo Tribunal Federal, pelo próprio CNJ, né? Inclusive nas suas resoluções, que determinam que os tribunais eles facilitem capacitações de todos os magistrados, magistradas e servidores nas questões de gênero, de raça e de todas as vulnerabilidades de potencializar a inclusão de todos aqueles que não estão incluídos no acesso à justiça, né? Então, a gente tem resoluções do próprio CNJ, né, que vem na esteira de convenções de direitos humanos a que o Brasil ratificou, que o Brasil é signatário, e os cursos eles vêm, né, Tojal, com esse fundamento, a partir desses documentos, de documentos que foram reconhecidos a nível internacional e a nível nacional como sendo documentos legítimos, né, e de pensamento e de programa de desenvolvimento civilizatório do próprio Estado brasileiro. Eu costumo dizer que o curso é um convite para que a gente olhe a realidade de uma forma diferente. Esses dias, eu até estava falando sobre isso, eu estava voltando do Cabo, e aí simplesmente tirei o meu óculos de grau, coloquei o óculos escuro e simplesmente o outro óculos sumiu. O óculos de grau sumiu. Menina, eu já rodei nesse carro, revirei o carro, não achei. Aí fui pegar meu óculos antigo. Fui botar as minhas lentes antigas. Quem disse a você que eu consegui trabalhar com as lentes antigas? Então, o que eu quero dizer é que esse curso é um convite para que a gente coloque novas lentes. E a partir do momento que a gente coloca essas novas lentes, a gente não consegue mais enxergar a realidade do mesmo jeito. O protocolo existe para dar diretrizes para que nós, juízes e juízas, servidores e servidoras, façamos uma condução do processo com perspectiva de gênero. Mas isso é uma questão muito maior. Qual é o judiciário que a gente quer ter? A gente quer ter um judiciário acolhedor, inclusivo, desde o momento que a pessoa é recebida na porta do fórum até o momento em que ela é conduzida na audiência na presença do juiz. E para isso a gente precisa trabalhar a educação. Então, o nosso curso, a nossa proposta é essa, é uma proposta de transformação, de convite para olhar uma nova realidade. E nisso a gente precisa, né, Ana, agradecer aqui a SMAP, a diretoria da escola. Pelo apoio, né, pelo incentivo que tem dado a esse tipo de temática, né? E, sobretudo, que o protocolo é uma metodologia para enxergar a realidade de uma forma diferente e não uma ideologia. É um método. Existem métodos interpretativos para que a gente chegue a um resultado de produção de dignidade. Porque o CNJ, quando pensou nesse protocolo, né, ele pensou justamente em facilitar a vida, né, daqueles O que dia a dia. o dia a dia, Uhum. né, daqueles que lidam com as pessoas, né, dando as diretrizes, dando os caminhos a serem percorridos, né? Então o protocolo ele vem justamente nesse auxílio, né? E como diz o seguinte, a Lei Maria da Penha, quem fala isso, eu não sei se é a Carmen Rain. A Carmen Rain, eu acho que ela fala que a Lei Maria da Penha é o primeiro giro paradigmático dentro do mundo, vamos dizer, do mundo das leis no Brasil. E alguém já disse, que eu já esqueci quem é, que o segundo giro paradigmático de acesso à justiça às mulheres, de aplicação dos direitos humanos das mulheres, é o protocolo de julgamento com perspectiva de gênero. Né? É muito importante esse documento. Né? É tanto que é um documento que está sendo usado para, além de julgamento, além da tomada de decisão, mas para a atuação de todos nós que trabalhamos com mulheres. Eu queria explicar em linhas gerais, assim, só para que as pessoas entendam mais ou menos. Por exemplo, o legislador, a legisladora, faz uma norma que, em princípio, essa norma deve ser aplicável para
todas as pessoas. Mas vamos lá, existe na Constituição o direito de ir e vir. O direito de ir e vir para homens e mulheres é igual? Você, Mônica, tem medo de pegar um Uber à noite? Tenho. Você, Ana? Muito. Então, o direito de ir e vir não é igual para homens e mulheres. Então, nós, enquanto juízes e juízas, precisamos ter consciência de que as relações são diferentes, são assimétricas, para que a gente, nas nossas decisões, corrija essas assimetrias. Corrija essas desigualdades e consiga dar a ambos o mesmo direito. Agora, esse direito ele é diferente porque cada um tem uma necessidade diferente. As condições são As condições distintas, são né? distintas. Então, a interpretação da norma tem que ser uma interpretação que contemple a existência desses estereótipos. É por isso que eu volto a dizer, não dá mais para a gente ter uma justiça cega. A justiça de 2030, né, que a ONU traz, as ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que inclusive prevê instituições eficazes, erradicação da pobreza, empoderamento feminino e igualdade de gênero. A justiça de 2030 não é uma justiça cega, é uma justiça que está de olhos abertos e de braços abertos para acolher as diversidades. Precisamos de harmonia na diversidade. E um dos aspectos dessa linha de pensamento, dessas lentes, é justamente aproximar o judiciário da realidade social, né? Do dia a dia, do fazer das pessoas, para poder enxergar como é que se fazer, ele se articula com a dinâmica, né, do mundo. A gente sempre disse que o direito ele é dinâmico, mas quando a gente observa, ele sempre vem a reboque dos fenômenos sociais, né? O fenômeno social ele sempre vem na frente e o direito ele vai atrás para poder arrumar esses fenômenos. Então a justiça ela precisa estar muito atenta a esses fenômenos e atenta a uma coisa chamada mulher, né? Que a mulher durante a sua história toda ela foi muito invisibilizada. A partir do século XX, né, que é tido como o século das mulheres, né, as mulheres são reconhecidas como sujeitos de direitos, né? E no século XXI, essas mulheres querem esses direitos, né? E cabe ao Poder Judiciário, que pela Constituição Federal é aquele quem diz o direito, é aquele quem declara o direito, reconhecer os direitos das mulheres, em todas as suas dimensões, né? Então, a perspectiva de gênero, ele facilita a enxergar essas dimensões. Gente, a gente está chegando no finzinho já do iPod. E eu queria pedir para vocês, assim, se teve alguma coisa que eu não perguntei, que vocês quisessem ainda dar recados, apesar do nosso programa ter sido recheado de recadinhos de amor. Já estávamos aqui com os microfones abertos, mas nesse momento das considerações finais, me senti tanto direito agora, né? Das considerações finais de vocês, para a gente encerrar o primeiro episódio do mês de agosto do iPod. Eu acho que a mensagem que a gente pode trazer hoje é dizer que a população pernambucana, né, ela pode confiar no Poder Judiciário, que o Poder Judiciário ele sempre se preocupa e cuida dos cidadãos pernambucanos. E a perspectiva de gênero está sendo levada a sério neste tribunal, né, formando uma cultura diferenciada, uma cultura que reconheça todos os seres humanos dentro das suas diversidades e das suas especificidades, né? E dizer que nós somos uma casa aberta, né? Que não tem medo, né? Que nós estamos sempre aqui, né, Tojal? Com certeza. Eu até costumo dizer assim, que o povo tem que ter respeito ao judiciário e não medo do judiciário. E é muito bom a gente perceber a criação de espaços como esse que a escola tem proporcionado para que a gente converse com essa população, para que as pessoas entendam que eu sou juiz, mas eu sou muito além disso, eu sou ser humano também, eu tenho as minhas dores também, tenho a minha história e que eu não sou uma pessoa insensível à realidade social. Não somos mais um judiciário insensível, somos um judiciário aberto para atender essas necessidades, para acolher essas pessoas, não só as mulheres, mas também olhar para esses homens. Precisamos fazer um trabalho em conjunto, precisamos
articular as diferentes visões e perspectivas para que a gente chegue num resultado mais satisfatório. Se eu, você e Ana estaremos aqui quando essa luta não for mais necessária, eu já não sei. Mas, assim, que a gente vai morrer lutando pela promoção dos direitos humanos, pelo respeito às pessoas por serem pessoas e não por serem mulheres, homens, brancas, pretas. Nós precisamos ser respeitados e respeitadas como pessoas. E é esse o judiciário que nós estamos construindo de mãos dadas com muitas pessoas e com diversas iniciativas. E eu só tenho aqui a agradecer a você, o espaço, e a Ana também por tantos ensinamentos que são cotidianos aqui que eu aprendo. Somos juntas e juntos e misturados. Obrigado. E eu queria dizer, antes de encerrar, que além de agradecer, claro, esse papo bom e útil, como eu sempre digo, eu queria dizer que eu, né, como servidora dessa casa e como cidadã, fico muito orgulhosa de saber que tem gente como vocês compondo o Judiciário Pernambucano. Gratidão. É um orgulho, é um prazer ouvir vocês, dá esperança, sabe? Eu acho que a gente não vai estar mais aqui quando essa luta não for mais necessária, mas tenho certeza de que estamos dando a nossa colaboração. Então, a vocês, mais uma vez, muito obrigada, parabéns pelo trabalho e contem com a gente. Um beijo. Obrigada, Beijo, Estestou. gente. Gratidão, Obrigada. obrigado. Tchau, tchau. Tchau, gente. Sexta-feira que vem a gente está de volta com mais um E Pode?